Olá! Por acaso você já parou para pensar qual que é seu grau evolutivo? Em qual estágio da evolução da humanidade você está? Se você nunca parou para pensar nisso, se você já pensou, mas não conseguiu definir, entender muito bem como que isso funciona, vem comigo, que eu vou falar hoje sobre os 7 níveis de consciência dentro da visão do sufismo. O sufismo é uma vertente do islamismo e eles trazem é uma vertente mais mística do islamismo e é uma vertente mais prática e menos teórica, mas eles têm 7 níveis, eles falam pra gente, eles trazem pra gente um estudo de 7 níveis de consciência. Essa semana eu estava estudando, até estou com as minhas anotaçõezinhas aqui e eu trouxe para vocês para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então ele fala que existe o primeiro nível da consciência, que é o do eu induzido pelo mal. É um estágio onde a gente, nós seres humanos, todos ou estamos nele, ou já passamos por ele e às vezes voltamos nele. Então esse primeiro estágio do eu induzido ao mal ou o eu induzido pelo mal, ele é uma parte da nossa vida onde a gente acredita que a matéria é tudo que a gente tem e que os nossos vícios, as nossas aquisições de bem material são as coisas mais importantes que existe e a gente sente que isso, de alguma forma, na verdade, assim, como se a nossa vida girasse em torno dessa busca da matéria, do alívio dos desejos da carne. Não que isso esteja errado, mas quando a sua vida gira em torno só disso, você acaba ficando preso dentro de uma ilusão. Né? A gente ainda está nos hábitos de tóxicos, da alimentação tóxica, dos pensamentos tóxicos, das emoções tóxicas, do julgamento, de olhar para a vida do outro, de se incomodar com o outro. E é um nível onde a pessoa ainda não consegue olhar para si mesma e perceber que tudo que ela busca fora está dentro dela. Então ela fica completamente distante da sua essência. Né? E no sufismo, os sufis eles buscam essa conexão com o divino, mas dentro de si mesmo. Não existe uma pessoa que te leva a Deus. Você é Deus. Então, nesse nível de consciência, você não consegue sentir Deus, você não consegue perceber Deus. Às vezes você tem a crença de que existe, mas é como se fosse algo distante, né? O Pai Nosso que está lá no céu. E para o sufismo, no sufismo você é Deus, você é a divindade quando você chega no 7º estágio. Você não vê Deus, você não acredita em Deus, você simplesmente se manifesta como Deus. Mas nesse primeiro nível, você se identifica com a ilusão. Então você cria uma ilusão na sua cabeça do que é felicidade, do que é vida, do que é viver em família, do que é casamento, e você se identifica com essa ilusão que você cria. Então esse primeiro nível a maioria da humanidade está nesse nível de consciência, não está errado, mas é uma trajetória que a gente precisa passar e esse é o nível hoje da humanidade de acordo com essa filosofia, com essa visão de mundo. Deixa eu ver o que mais, tem mais alguma coisa? Esses seres que estão nós que estamos nesse grau de consciência, a gente acredita, a gente vive buscando paz, mas a gente busca paz dentro daquilo que a gente acredita, da nossa ilusão, daquilo que a gente acredita que é paz, e a gente vive nessa busca intensa, esse vazio, essa busca sem saber para onde ir, a gente não encontra onde ir quando a gente está com esse grau de consciência. O nível 2 de consciência é o eu acusador. Você já consegue compreender que o que é certo e o que é errado. Você já tem uma noção do que faz bem, do que faz mal para você. Mas você ainda não consegue se posicionar diante disso. Você já está cansado da vida que você tem, essa busca pela matéria, da casa, carro, de bens materiais, de joias, enfim. Mas você já está cansado dessa vida e você, é como se já tivesse assim, você está buscando na matéria, eu busco crescer profissionalmente, eu busco crescer, ter mais dinheiro na minha conta e de repente você leva um tapa na sua cara e sabe aquela hora que você acorda assim? É nesse momento que você está no grau 2. Lembrando que a gente transita, né? A gente vai do grau 2, a gente volta para o grau 1 às vezes, fica ali uns dias, volta para o grau 2, a gente fica nessa transição até a gente se fixar e conseguir passar para o próximo nível. Aí, o processo evolutivo ele é assim, ele se expande e contrai, expande e contrai. E nesse grau 2, né, que é o eu acusador, é aquele momento que a gente se vitimiza. Então, ai, porque meu pai não sei o que me abandonou, ou ai, porque minha mãe não cuida de mim, não cuidou de mim quando eu era criança,
ou, ai, a vizinha tá ficando com, não sei, tá fazendo não sei o que eu julgo errado. A gente olha muito para o outro, se coloca numa posição de vítima e tem ainda dificuldade para olhar para si mesmo e se colocar como responsável da própria vida. É aquela fase ainda da projeção, né? Eu sofro com o que o outro faz comigo, eu sofro com o que o outro faz com a própria vida e eu não consigo olhar o que eu faço com o que o outro faz. Mas é um grau de consciência onde você já consegue perceber que tem algo ali maior do que o mundo material, né? No grau 3 é o eu inspirado, né? A gente já tem um vislumbre pela verdade absoluta, assim, pela verdade divina, a gente já consegue olhar para isso, mas a gente acredita que, assim, é naquele grau que você começa a acessar coisas da espiritualidade, a entender, já começa a se sentir um mestre, né? Já começa assim, vai descer. Então, peraí, eu sei um pouco mais do que meu pai em relação a esses assuntos, do que a minha mãe, do que as pessoas que eu convivo, do que, né, as pessoas que eu trabalho. Então, eu me coloco como uma pessoa superior ao outro, né? Então, ele já consegue perceber que existe algo além do mundo material. Ele já consegue olhar para isso, já consegue olhar para essa verdade, mas a forma com que esse ser interage com essa verdade é ainda uma forma de julgamento. Então, eu estou certo, o outro está errado. Eu faço o certo e o outro faz errado. Então, você sente essa inspiração, mas você se conecta com ela ainda com o julgamento dos graus anteriores e com uma soberba, uma vaidade, né? Então, se eu trabalho com espiritualidade, se eu faço algo do mundo espiritual, eu sou melhor do que quem não faz, e eu fico querendo que todo mundo faz igual eu, né? Então, fica querendo atrair as pessoas, que convencendo as pessoas, aquela pessoa chata, que começa a falar daquilo que é verdade para ela, mas para o outro não faz sentido, né? Esse é o grau do eu inspirado. Então, a vaidade e a solidão podem fazer parte desse grau, porque ele começa a se sentir tão superior ao outro que ele começa a não frequentar alguns lugares, começa a evitar alguns tipos de relação, e esse ainda é uma prisão nos graus anteriores. Aí a gente vai chegar agora no quarto grau, que é o eu tranquilo, né? O eu tranquilo, ele é já uma ponte da mortalidade para a imortalidade. Então, ele já entende que ele já sente satisfação de ser quem se é, né? Não de ser vaidoso, não diz respeito a ser melhor do que o outro, mas de sentir que tá tudo certo dentro de si, da vida que se tem. A gente já está em paz com aquilo que a gente descobre, com aquilo que eu descubro que existe algo muito maior do que eu, e isso me traz paz. Eu não quero mais impor ao outro a minha verdade, eu não quero mais que o outro veja o mundo como eu vejo, ou que o outro faça aquilo que eu vejo. A gente sabe nessa fase, né, a pessoa que está nesse grau, ele sabe que está aonde deveria estar, vivendo aquilo que precisa viver, da maneira que está acontecendo. Então, já é um grau onde existe uma autoaceitação de si mesmo, né? Eu acolho os meus defeitos, eu não me julgo, e eu acolho tudo que acontece à minha volta. O silêncio é um principal companheiro, então não é uma pessoa que vai te convencer do ponto de vista dela, ela não vai ficar ali falando do que ela faz, do que ela deixa de fazer, de como ela vê, de que você tem que ver. É uma pessoa que é ela com ela mesma a relação, né? Ela não se afasta do outro, ela está com o outro, mas sem aquela pressão de que o outro tenha que atender uma demanda que é de si mesma. A gente vai chegar agora no quinto náfice, né, que é no quinto nível de consciência, que é o eu satisfeito com o divino. Eu não esbravejo mais, eu não questiono mais Deus, eu não questiono mais os acontecimentos, né? Acontece, eu bati o carro, eu não fico, por quê? Né? Eu entendo que aquilo é um presente na minha vida, aquela situação que aconteceu é uma maneira que pode ser que eu entendo já que estou criando aquilo, né? A pessoa entende que criou aquela situação e ela entende aquilo como um presente para que ela seja aprendida com aquela situação. Então, tudo, né? Quando você está nesse grau, você olha para tudo como um grande presente. A morte como um grande presente, a vida como um grande presente, a vida do outro como algo sagrado, a própria vida como algo sagrado. Consegue distinguir o que é bem, o que é o mal, e é satisfeito com a vida simples ou com a vida simples como ela é.
simplesmente como ela é. Tem uma frase aqui de um poeta sufista do Rumi, que ele fala: para além das fronteiras do certo e errado, há um horizonte, encontre-me lá. Então, é uma pessoa que ela já transcendeu a matéria, mas ela está na matéria e ela se relaciona muito bem com a matéria. O sexto nível, o sexto nafse, é aquele com o qual Deus está satisfeito. No quinto nível, ele vê o milagre da vida, né? Ele olha para a vida como um milagre. Nesse sexto nível, ele faz um milagre. Ele consegue realizar na própria vida, criar na própria vida aquilo que ele via Deus fazer ou que viu o outro fazer. Ele realiza o próprio milagre. Esse nível é alcançado por poucos seres humanos, assim, são alguns avatares que estiveram aqui no nosso planeta, que passaram, que ofereceram pra gente essa presença divina, né? E eles já enfrentaram o ego, não que eles suprimiram o ego, eles já conseguem transitar entre esse eu, né? E conseguem colocar que o ego, na verdade, ele já não é mais o que está ali para os nossos desejos materiais, ele já é um ego mais espiritual, né? Ele é um eu mais espiritual, ele não tem mais essa relação de necessidade com a matéria. E tenho agora o sétimo nafse, que é o eu perfeito. Nesse grau, nesse nível de evolução, ele é Deus, né? Então ele sente que ele é um fractal de Deus. Ele sabe que é feito pela mesma matéria dos anjos, dos orixás, né? Enfim, das entidades. Ele sente que ele é essa manifestação divina, né? Ele simplesmente é feito dessa mesma essência, dessa mesma composição. Já são formas de que vem para a Terra já por uma escolha, por amor, para ajudar a gente a evoluir. Então fica aí a reflexão. Eu achei super interessante, isso me fez pensar em várias coisas da minha vida e como eu me relaciono com o divino, como eu me relaciono com a matéria. E fica aí o convite para vocês refletirem, né, em qual grau você está e como que você pode chegar, o que você pode buscar para que você esteja sempre num processo de autorreciclagem, tá? Obrigada e até mais.